Olá, meninos e meninas que leem, eu sou o Tico Farpelli, este é o canal Menino que Lê. E a gente inteirou aí uma semana de maratona, e eu já estou no quarto livro, finalizei o quarto livro, na verdade, que foi O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Eu dei uma pesquisadinha nesse livro, eu descobri que ele tem uma outra versão, né, uma outra edição, que saiu depois, e que ele ganhou um nome parecido com o nome do filme, né, que é O Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. E tem algumas diferenças nessa tradução, em relação a alguns termos, mas como esse daqui foi o que eu li, eu vou falar sobre ele. Talvez eu fale algum termo, alguma palavra que seja diferente da nova versão. Então, por causa disso, eu já peço desculpas pra vocês, mas é o que temos pra hoje. Eu confesso pra vocês que olhando essa capa aqui, eu dei uma desanimadinha. Por quê? Porque o livro que eu li antes agora na maratona foi Uma Casa no Fundo de um Lago. Inclusive, eu fiz um vídeo dele aqui falando sobre o quanto esse livro foi assustador pra mim. E você pode assistir clicando aqui no card ao lado. E quando eu peguei ele, eu olhei pra capinha e falei assim, pronto, mais um livro de terror, mais um livro pra me fazer ficar com medo. Mas na verdade, não foi bem assim. Eu achei que ia ser um livro de terror, e ele tem alguns pontos em que ele se aproxima do terror, mas na real ele é uma grande aventura, assim, que foi conduzida com brilhantismo pelo autor. Antes de começar, eu acho importante falar algumas curiosidades em relação ao livro, que deram pra ele esse status que ele tomou, que é que a história, ela foi construída com base em fotos que o autor e amigos do autor colecionavam, que eram fotos absurdas, né? Fotos meio bizarras até. E o autor deixou bem claro numa entrevista que ele não tinha vontade, assim, de virar escritor. Ele é formado em cinema, então ele queria que os roteiros dele fossem parar nas telas grandes, né? Nas telas de cinema. E aí o editor dele viu que ele se interessava bastante por essas fotos antigas e falou: por que você não cria uma história que explique essas fotos, que una elas, né? E foi o que ele fez. Ele começou a criar essa história em torno do Jacob, que é um menino jovem ali, com seus 14 anos, se eu não me engano, que tem uma relação muito bacana com o avô dele. É importante falar que o avô dele representa aquele sobrevivente de guerra. Eles moram nos Estados Unidos, o Jacob é filho de uma família que tem dinheiro, então ele no começo do livro ele tem que trabalhar nas empresas, nas farmácias da família dele, porque a família dele cobra isso dele, só que todos os dias ele faz alguma coisa pra ser demitido. E essa relação dele com o avô é muito bonita. O avô dele lutou na guerra, na Segunda Guerra Mundial, ele é polonês, se eu não me engano, inclusive ele chama ele de Jacob, e por isso a gente tende a duvidar um pouco, e os adultos desse universo do livro também tendem a duvidar um pouco de tudo que ele fala, porque acreditam que é um trauma, né? Uma forma dele fugir da nossa realidade que foi tão bruta com ele. Pelo livro você nota que o Jacob é o único que se importa verdadeiramente com o avô, porque o pai dele, né? Ele não fez parte verdadeiramente dessa vida, né? Não teve uma relação de pai e filho que o Jacob tem com o avô dele, por exemplo. Então ele sente um rancor muito grande do próprio pai, que é algo que moldou a vida dele. Ele tenta ser o melhor pai que ele puder pro Jacob, né? E depois que o avô dele morre, que acontece logo no comecinho da história, a gente vê que ele realmente faz esse esforço junto com a mãe, né? Pra tentar trazer uma aura de normalidade pra vida do Jacob. Então no comecinho da história a gente já vê essa relação do Jacob com o avô. O avô mostra pra ele umas fotos e nem ele mesmo acredita naquilo, né? Que aquelas fotos são reais. Pra ele, depois de um determinado tempo, ele passou a acreditar que eram fotos alteradas, né? Feitas no Photoshop pra trazer esse terrorzinho, essa pitada de fantasia pra ele quando ele era criança. A grande virada do livro já começa ali quando o avô do Jacob liga pra ele, pedindo pra ele que ele ache a chave do armário de armas, porque ele era um soldado, né? Havia lutado, ele guardava armas, adorava armas, e na verdade o Jacob achava que isso era justamente por causa da guerra. E aí ele fica com muito medo do que o avô tá passando ali naquele momento, e ele resolve sair do trabalho e ir com o melhor amigo dele, que é o Rick, né? Que é completamente o oposto dele, que é um menino que é rebelde, ele tem o próprio carro, ele não é tão rico como o Jacob, e aí eles resolvem ir lá ver o que tá acontecendo com o avô dele. Nesse momento eu achei muito bonito, assim, essa discussão do Jacob, essa dualidade dele. Ao mesmo tempo que ele ama o avô, ele tem um carinho muito grande pelas histórias que o avô contou pra ele durante toda a vida. Por ele estar na adolescência, ele tem um pouco de vergonha. Então ele fica nesse embate interno ali entre expor o avô daquela maneira pro amigo, sendo que ele falava tão bem desse avô. E aí eles chegam lá e não encontram o avô, eles vão pro meio da floresta, né, que ele mora num condomínio que tem um bosque atrás, uma floresta, e ele encontra o avô morto. Nessa hora que eu achei interessante, porque as descrições do autor, embora não sejam de terror, elas são bem completas. Então, ao longo de todo o livro, a gente vai ver várias descrições muito perfeitas, assim, de mortes, por exemplo, que não seria algo que a gente veria em livros feitos pra jovens, pra adolescentes, pra crianças. E na hora da morte, o avô dele fala pra ele ir pra ilha, ele fica perguntando o que que é, e ele fala o seguinte: encontre a ave
na fenda, do outro lado do túmulo do homem velho, 3 de setembro de 1940. E aí ele fica com isso na cabeça, ele fala também de Emerson, a carta, e ele fica pensando nisso. E o avô dele morre e ele vê uma criatura no meio da floresta, né, e sai correndo. A partir daí começa um momento em que ele tem um contato maior com o psiquiatra dele, que é o Dr. Golan, e ele começa a tentar, junto com os pais, a entender aquilo que tá acontecendo, e ele começa a tentar aceitar que aquela criatura que ele viu talvez é a projeção da própria mente. Tudo vai rolando ali no livro para que ele encontre o caminho que ele tem que seguir, né, que é a ilha de Cairnholm, que fica no país de Gales. E aí depois de uma conversa dos pais com o Dr. Golan, o pai dele resolve ir com ele, até porque o pai dele é autor de livros não publicados, né, parece alguém que eu conheço, sobre ornitologia. Então ele quer ir lá ver alguns pássaros que moram naquela ilha. E aí os dois vão, chega lá, ele dá de cara com um orfanato, que é na verdade uma casa velha, destruída. Ele não entende o que tá acontecendo ali, até o dia que ele encontra com a Emma, que é uma das meninas que tava na foto que o avô dele mostrava pra ele. E ele segue ela através da charneca, né, que é tipo um pântano lá, que tem um túmulo, que é um cairn, né, que é um túmulo antigo das pessoas que viviam naquela região. E ele entra e vai parar na data lá de 1940 que o avô dele tinha falado. Ele acaba conhecendo a senhorita Peregrine, que ela é uma Embrine, que é um peculiar, né, que dentro desse universo, que são pessoas que têm dons, que mexe com o tempo. Então todos os dias ela reinicia a fenda temporal para que eles fiquem eternamente presos ao dia em que o avô dele falou. E ele vai conhecendo cada um daqueles meninos. O meu preferido, por exemplo, é o Millard, que é um menino que ele é invisível, então eu gosto muito, assim, da relação dele ali dentro com os outros, das piadas que ele faz, das bobeiras mesmo dele, porque ele é uma criança e ele é invisível, então ele usa dessa invisibilidade ali pra poder viver a infância dele da melhor maneira possível. Dentro dessa história tem umas coisas que são bem problemáticas, mas que o autor conseguiu trazer de uma forma até bonitinha. O que acontece? A Emma, que é a protagonista junto com o Jacob, ela é uma menina que domina o fogo. Ela é a primeira pessoa que ele vai conhecer, né, porque ele segue ela pra poder achar o orfanato, só que na real, ela era conhecida do avô dele, ela era apaixonada pelo avô dele. Em qualquer outro livro, se não houvesse um tratamento, uma tranquilidade, até uma coisa bonitinha pra falar sobre esse relacionamento do avô com a Emma, seria no mínimo estranho e bizarro. Mas esse livro, a escrita do autor consegue conduzir você a entender essa mudança, né, do fato de que o avô dele saiu da fenda, foi lutar na guerra, e ela não envelheceu, ficou ali, continua apaixonada pelo avô, mas acaba se apaixonando pelo neto dele. Pode parecer estranho, mas eu confesso pra vocês que quando eu li eu não achei isso. Achei até bonitinho o relacionamento dos dois. Mas pra um livro ser chamado de O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares, né, falar de peculiaridade, de coisas estranhas, era no mínimo obrigatório que ele conseguisse trazer essa sensação ao longo do livro, sabe? De tirar a gente da zona de conforto e colocar uma relação complicada ali no meio. Eu não sei se era porque eu tava precisando de algo assim fantasioso, eu tirei o fim de semana agora pra assistir Dark, né, que foi a série da Netflix que mais destruiu minha cabeça recentemente, eu inclusive tô sentindo falta dela agora. Mas depois que ela acabou, eu falei assim, eu tenho que terminar esse livro, vamos pegar. E eu tava nessa vibe fantasiosa, assim, eu sei que são dois gêneros completamente diferentes, dark e fantasia, mas eu tava nessa vibe de coisas que fogem desse mundo. Então eu terminei de ler e eu realmente me apaixonei pelo universo que o Remson Riggs criou. E fiquei muito curioso, porque no final, quando tudo acontece, quando a senhorita Peregrine, né, que é uma personagem que eu achava pelo filme, né, eu vi o filme antes de ler o livro, que ela seria muito mais explorada, que não acontece aqui no livro, ela fica como a diretora e aquela pessoa que é sequestrada no final pra movimentar a última virada da história. Ela é realmente coadjuvante nesse livro, eu esperava um pouco mais, vindo de uma personagem que dá nome à obra. Mas isso não prejudicou a minha leitura, e eu achei interessante o finalzinho, quando eles resolvem toda a situação que envolve os Etéreos, que é aquele monstro, né, que o Jacob vê no começo, e que ele descobre que a peculiaridade dele é ver esses monstros pra poder proteger, né, os peculiares de todo mundo contra eles, e os acólitos, que no livro, na verdade, é a grande virada, quando você percebe que um desses acólitos, que são as pessoas que estão ali do lado daqueles monstros, ele é o Dr. Golan, que é o psicólogo do próprio Jacob. Ou seja, antes do Jacob entender que ele é peculiar, que ele tem essas diferenças, o próprio Dr. Golan já sabia e estava guiando ele pro destino dele para poder ter acesso ao orfanato e poder roubar aquelas crianças. Esse universo como um todo é muito legal, eu gostei bastante e eu tô realmente curioso para entender o que eles vão fazer nos livros seguintes, que já tem 5 livros da série, né? E tem muito a ver com a ideia deles de saltar de fenda em fenda, o que pro Jacob
representa viagens no tempo, que é algo que me deixa muito curioso, assim, muito feliz pra saber como que vai ser conduzido nos próximos livros da série. Eu inclusive acho que eu vou usar meu crédito pendente na troca do Scooby pra comprar A Cidade dos Etéreos, que é o segundo livro dessa série. E você já leu esse livro? O que você achou? Você acha que o filme e o livro não tem nada a ver? Você gostou dos dois? Conta aí pra mim nos comentários que eu tô realmente curioso pra conversar com quem já leu esse livro aqui. Antes de você sair do vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Eu desejo pra vocês uma excelente semana, boas leituras e a gente se vê no próximo vídeo.